Com Ted Lasso voltando do seu hiato, que na real era pra ter sido o final da série, eu decidi fazer esse vídeo comentando como que quase nessa uma década de 2020 pra cá, a gente teve 3 séries saindo que quase que são meio que a mesma série. Primeiro veio um treinador de futebol americano que não conhece nada do futebol verdadeiro indo treinar um time inglês. Depois veio um terapeuta que decidiu quebrar as regras da profissão para ajudar os seus pacientes. E por fim, veio um autor de livros que nunca fez faculdade tendo que ir ensinar em uma. E isso tem um nome em comum, que é o Bill Lawrence, que ele é um veterano na indústria, ele já trabalhou em séries desde a época da TV aberta, ele fez Scrubs, que eu nunca assisti, mas dentro da época do streaming, ele acabou virando o co-criador e showrunner dessas 3 em questão, que é o Ted Lasso, o Falando a Real e o Rooster. E durante a divulgação dessa última que ele lançou, numa entrevista para o NPR, ele cunhou um termo que eu acho que engloba muito bem as 3, que é a trilogia triste do homem de meia idade. Porque, como eu vou comentar no vídeo, tem vários elementos aqui que dá pra juntar elas dentro de uma trilogia facilmente. Começando justamente pelos seus protagonistas, que são homens de meia idade. Tristes, quebrados, que estão passando por um momento de crise, que isso de alguma forma também lida com alguma personagem feminina, eles estão tendo que recomeçar. O Ted era um técnico de futebol americano que vai treinar o Richmond, que é um futebol de verdade, e aí isso serve para ele dar ali um espaço para a esposa dele, que tá tendo um momento de crise ali no casamento, que o casamento dele está desmoronando. O Jimmy, de Falando a Real, é um terapeuta que tá sofrendo ali com a perda da esposa que morreu num acidente, e a forma que ele encontra para lidar com isso é quebrando as regras éticas da sua profissão para tentar ajudar os pacientes e no processo se ajudar também. Por fim, a gente tem o Greg Russo, que é um romancista de relativo sucesso de livros baratos de aeroporto, que ele não lidou ainda bem com a separação com a sua ex-esposa, que já ocorreu há anos atrás. Ele vai até a faculdade para ver a filha, só que ocorre um problema lá e ele tem que passar a dar aula no lugar. E o padrão surge de serem homens de meia idade em contextos específicos do futebol, da terapia, da universidade, que são estrelados por atores muito carismáticos. Seus personagens são carismáticos e excêntricos, mas são atores muito bons na comédia, mas também com range para o drama, que eu acho que, de certo nível, é pleonasmo. Atores que são muito bons em comédia, normalmente eles são muito bons em drama também. Que aí a gente tem o Jason Sudeikis, tem o Jason Segel e o Steve Carell, que basicamente o Steve Carell faz uma versão muito personagem cômico do Carell, acho que entra muito nesse lugar. Uma versão do Michael do The Office, só que num contexto de faculdade e mais velho. E quando eu digo isso do range de atuação, é porque são séries que são dramédias. Tem hora que você tá rindo, tem hora que você tá se emocionando, chorando. Principalmente falando na real, tinha vários momentos que eu ficava muito emocionado assistindo, porque são séries que estão falando ali com personagens que são quebrados e carregam dores. O Ted, entre várias temáticas, eu acho que fala principalmente muito sobre ataque de pânico na segunda temporada, foi a que mais me marcou. A questão da saúde mental na segunda temporada foi algo que me marcou tanto, que me impactou tanto, que eu digo que eu faço terapia hoje em dia por conta de Ted Lasso. E aí eu tenho uma amiga minha que fica possessa quando eu falo isso, porque ela sempre fala, não, vai fazer terapia, vai fazer terapia. Antes da série existir. E aí eu falo que eu fui fazer só por conta da série. Falando a real, acaba sendo muito mais pesada, porque lida ali com o personagem lidando com o luto. Só que a série consegue equilibrar isso com uma leveza muito interessante, mas quando ela precisa ser séria, ela acaba sendo... E eu diria que, olhando agora em retrospecto, eu gosto muito mais de Falando a Real do que Ted Lasso, porque eu consigo ver que a ideia de estruturar as 3 temporadas para contar uma história, em Falando a Real você sente isso muito melhor organizado do que exatamente em Ted Lasso, que a terceira temporada para mim é só ladeira abaixo. E o Rooster segue nessa formulinha ali do personagem lidando com o divórcio, dele se sentir solitário, dele buscar um novo propósito e muito da relação dele com a sua filha adulta, que inclusive isso foi a inspiração para o Bill Lawrence e o outro criador, deles serem esses homens que têm filhos adultos, mas eles sentem que precisam ajudar o filho constantemente, mas o filho não exatamente precisa da ajuda. E isso acaba sendo colocado dentro da série. E se a gente reparar bem, tem essa questão parental presente nas 3 séries. No Rooster, eu já citei, no caso do Falando a Real, tem o Jimmy tendo que lidar ali com a filha Alice dele, né, que basicamente ele tem que reconstruir ali uma relação com ela, depois de ele ter passado meses ausente quanto figura paterna, porque ele foi lidar com o luto dele e não pensou na filha. E no caso do Ted Lasso,
tem o Ted lidando com o seu próprio passado, no caso, né? Dele não querer ser pro filho dele o que o pai dele foi pra ele, não cometer os mesmos erros. O que leva a uma outra característica em comum entre as três é que esse lance da família que se constrói ali no local em que você se encontra, que traz personagens tão excêntricos e carismáticos quanto o protagonista e que também serve para expandir as temáticas que estão sendo trabalhadas. Tipo, no Ted Lasso a gente tem o Roy Kent sendo um jogador velho, aí tem a Kelly lidando ali com o fato dela ser uma influencer que namora jogadores, mas ela quer se tornar algo mais do que isso. Tem a própria Rebecca, que ela assume ali o Richmond e ela quer destruir aquilo, mas com o tempo ela passa a se importar com aquilo, ela quer ser uma CEO muito fodona. No caso de Falando a Real, a gente tem primeiro a Gabi e o Paul que trabalham ali com o Jimmy e ver o Harrison Ford atuando é tão legal, tipo, ele é engraçado sendo ele no final das contas. E aí a questão do personagem, tendo Parkinson, a Gabi querendo alçar outros voos, de ajudar outras pessoas e como isso a incomoda. Tem os vizinhos do Jimmy, né? Tem a Liz e o marido dela que são muito engraçados e como que a série trabalha, eu acho que essa mais ainda, a questão desses personagens se tornarem uma grande rede de apoio um para o outro. E o Rooster tem isso ali no âmbito da faculdade, com os estudantes que ele está tentando ajudar, com o reitor da faculdade, que é o Walter, que ele também é todo excêntrico, ele quer tipo fazer amizade com o Greg. Tem também a filha dele, o Phil Duster, que fazia o babaca do Jamie Tart lá no Ted Lasso. Ele tá dentro dessa série do Rooster fazendo um professor de faculdade que é tão babaca quanto. No fim das contas, as três não são a mesma série, mas fazem parte dessa trilogia, e dá pra ver que existe uma formulinha ali que é replicável. E como eu já falo de Ted Lasso desde o lançamento da série, eu acho que se você gosta de Ted Lasso, muito possivelmente você vai gostar das outras duas. E como eu nunca fiz vídeo especificamente sobre Falando a Real ou Rooster, por mais que eu goste bastante delas, esse vídeo acaba sendo que um vídeo camuflado de dica pra vocês assistirem, porque é surreal pensar que no mundo cada vez mais distópico que a gente vive, pensar que uma fuga disso acaba sendo acompanhar homens brancos de meia idade sendo simpáticos e se importando com o próximo. E é isso, se você assistiu as três, deixa aí nos comentários qual você mais gosta, faz um rankingzinho, curtiu o vídeo, deixa o like, deixa o hype que isso ajuda mais o canal, assina ele e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!